Tenemos que as venas básicamente terminan siendo un sistema que lleva sangre con alto nivel de CO2. Lembrando que cuando nós falamos sangue limpo, sangue sujo, não é especificamente sangue venoso ou sangue arterial, ok? Muitas vezes a sangue venosa tem muitos nutrientes, só que falta CO2, falta oxigênio sólido, tá? Então, o sistema de venas o que ela tem é sangue com alto nível de CO2, isso que vocês têm que colocar na cabeça. O sistema de venas controla o débito cardíaco, tá? Porque graças a que tem um retorno venoso, sempre vai ter um débito cardíaco adequado, sim? E o sistema de venas, não esquecer que ela é o maior reservório de sangue do corpo, por fato de que ela pode se esticar e armazenar grande quantidade de volume no corpo, sim? Tem outros, claro que tem. Quais seriam os outros troféus? Vai ser o fígado, o vaso, o pulmão, né? São lugares onde tem bastante sangue, sim? Bueno, mas aqui o que precisamos entender é como é a pressão venosa central e como é a pressão venosa periférica, sim? Pressão venosa central e pressão venosa periférica. Pressão venosa central. Onde está localizada a pressão venosa central? A pressão venosa central está localizada dentro do átrio direito, não no átrio esquerdo, não no ventrículo direito, no átrio direito, sim? E, basicamente, o valor antes da sua contração é zero, sim? Quando contrai, já obviamente troca a pressão, sim? Então, a pressão venosa central é dentro do átrio direito e o valor dela é zero. Tem dois determinantes ou dois fatores para que sempre seja uma pressão constante, né? Que vai ser a sangue que chega e a sangue que sai. A sangue que chega representa quem? O retorno venoso. E a sangue que sai é que também trabalha a bomba, que no final da história aqui, se a bomba trabalha muito bem, se chama mecanismo de Frank-Starling, né? Então, basicamente é isso. Se por A ou B motivo algum desses fatores começam a mal funcionar, a pressão venosa central vai se alterar. Outro detalhe, a pressão venosa central, pessoalzinhos, ela só servir de forma invasiva, porque dentro do átrio, então eu preciso manter um catéter, sim, vai fazer um acesso central para poder medir quanto a pressão tem dentro do átrio direito, sim. E aqui, como as pressões venosas central podem variar? Se ela sube, pode ser os dois fatores que estejam errados, por exemplo, ou eu não tenho coração que expulse sangue, temos uma congestão, que é o que estávamos explicando antes do recesso, e pode ser uma insuficiência cardíaca, pode ser um problema de banho, olha aqui, tipo a válvula está frouxa, sai líquido, mas volta outra vez, né? Qualquer coisa que não deixa o coração expulsar de forma certa a sangue e tengamos uma congestão de sangue dentro, vai aumentar a PVC, sim? Mas depois temos o quê? Pode ser que não seja o coração, pode ser que seja o quê? O exagerado retorno venoso que tem o paciente. Como pode ser o exagerado retorno venoso? Acontece quando nós colocamos muito líquido ou muita transfusão de sangue a nosso paciente, hipercarregamos o paciente e claro que a pressão venosa central vai estar aumentada, sim? Agora, quando ela pode diminuir? Difícil. E outra pergunta que me solían fazer, ¿deseo disminuir? Sí, queda en presión negativa, ¿sí? La presión venosa central disminuye solo por el acto de tener menos volemia, menos retorno venoso, a no ser que o corazón tenga un buraco, ¿eh? Mas es difícil. Entonces, pode ser que o paciente perdeu muita sangue, pero eu estou falando não assim, buraco chique, não, muita, que é uma hemorragia severíssima. Para quê? Para que até o reservório fique sem líquido, porque lembrando que as venas são um reservório e se tu estás perdendo sangue, o reservório vai tentar justamente colocar esse líquido faltante, pero se tu tem muita hemorragia, menos no reservório está saindo sangue, sim? Então, esses seriam os porquês. Imaginemos nós, cadê meu slide aqui? Vamos abrir aqui. Imaginemos nós, pessoalzinhos, não é este slide que eu quero. Deixem eu vou colocar o slide, este aqui embaixo. Aqui está. Muito bem.
Frank Starling, não, o oxigênio não está saindo. Significa que existe uma congestão retrógrada e as venas, você sabe que tem a capacidade de distensão. Então, como vai ficar o átrio distendido? Porém, as venas cavas, em plural, estão distendidas também, quanto em cima quanto embaixo. Então, olhem só como vai ficar. Depois a vena cava, como se for uma vena cava superior. Muy bien, por las son las brachiocefálicas. ¿Y cómo se forman las brachiocefálicas? Yugular y subclavia. ¿Qué dúvida es esa? Por amor de Dios. Bueno, entonces, ¿qué acontece? Acontece que você tem a sangue congestionada nas venas cavas e, obviamente, como engarrafamento da ponte de hoje, né? O que acontece? Tem um engarrafamento e a sangue não consegue fluir e as venas começam a se esticar. É que vocês estão vendo as jugulares, né? Neste caso externa, totalmente dilatadas, viram? Aqui, e este paciente, pessoalzinho, não está deitado, né? Porque se tu deitas, é capaz de a sangue se estragar mais, né? O paciente está sentado. Olhemos esta senhora aqui. Olha só essa jugular aqui, né? A jugular totalmente distendida, sim, totalmente distendida. E é porque se eu vejo uma pessoa com uma jugular desse estilo, a primeira coisa que eu penso é o coração não funciona, sim? Porque caminhando por aí com transfusão no meio, sim? O coração não está funcionando, essa pessoa tem insuficiência. E além disso, não é só a parte superior que está congestionada, a parte inferior também, né? Então, qual é o primeiro órgão que vai estar acometido no abdômen? Do sistema da vena cava inferior. Do sistema da vena cava inferior. Fígado. Ou seja, que o fígado vai estar como? Um monte de sangue não fluindo também, vai ficar encharcado de sangue, vai crescer. Só um fígado grande. Como eu vou saber que o fígado está? Porque você toca e está gigante, né? Você sente o fígado grande. E pior ainda, tu sentes, olha só, aqui outro paciente. Se eu vou fazer uma palpação, que doideira essa, né? Vocês vão lá, tocam o fígado, literalmente toca aí a remor do costado direito, né? Toca o fígado e quando tu tocas o fígado, você vê a sangue subindo assim, entendeu? Então, pessoalzinhos, quer dizer que tanto a vena cava superior quanto a vena cava inferior está congestionada. E não só isso, as perninhas também, o mais provável, estão todas gigantes, hematizadas, as duas pernas desse paciente, sim? Agora, se eu encontro uma senhora, um senhor assim, e eu vou lá, olho o fígado, não tem agrandamento do fígado, está tudo bem com o abdômen, com os membros inferiores, a parte de cima, pescoço, braço, está inchado. Esse problema do coração, o que vocês acham? Sim ou não? É o problema do coração, sim ou não? Está congestionado aqui, os jugulares, porém o fígado está bem, as pernas inferiores estão bem, as pernas não são inferiores, as pernas estão bem, não tem nada no abdômen. Querido? Se for um acidente, né, talvez ali na região torácica, pode ter deslocado o pulmão e aí comprimiu o coração e travou a parte de cima. Muito bem, pode ser isso, não vou negar, pode ser isso. Pode ser que deslocou um pouquinho, exatamente, realmente. Se o fígado está bem, está tendo um retorno menor. Por que a jugular está assim? A exceção do trauma do colega. Outra, uma senhora caminhando por aí, sem trauma. Se é pressão alta, o inferior também vai estar cometido. Onde é o problema nesse paciente? Se é no sistema nervoso, controla tudo, né?
Porque se é só uma jugular, sim, é só jugular direita, mas quando duas jugular, então é a vena cava superior. O que acontece, pessoalzinhos? Claro que se eu encontro uma senhora assim, a simples vista, na primeira impressão, o coração não funciona. Porém, se o coração não funciona, acomete as duas venas cavas, tanto de cima quanto de baixo. Sim? Mas se você avalia e a de baixo está relativamente saudável, ou seja, flui o líquido, e porque de cima não flui, é porque na vena cava superior é o problema. E que seria este problema que normalmente estou falando? Acontece que pode ser um tumor na vena cava superior, sim? Não é que a vena cava tem um tumor. Em frente da vena cava há gânglios, assim os gânglios que drenam a linfa do pulmão, por exemplo, e vão para a região mediastínica e toda essa história. Mas enfim, tem justinho um gânglio bem na frente da vena cava superior. E muitas vezes quando faz metástases, né, essa coisa cresce. E isso está gerando uma resistência a esse fluxo, para que não está descendo, entendeu? Então, eu não vou negar que minha primeira impressão, se eu encontro uma pessoa com as venas tudo dilatadas, eu vou falar, não, pronto, seu coração não funciona. Mas depois de avaliar, eu vejo por aí, o de baixo funciona, o de cima não é o mais provável o coração, sino que a vena, o trânsito, o fluxo de sangue na vena e a probabilidade de que seja um tumor da vena cava, qualquer coisa que esteja crescendo lá, sim? Qualquer coisa que obstrua lá, sim? Pode ser um coágulo pode, qualquer coisa, sim? Mas o coágulo normalmente se desprende, mas qualquer coisa que obstrua lá. E como falou o menino, realmente não vou negar, se este paciente tem um trauma e se desloca, ou seja, se movimenta no mediastino, claro que também aperta o fluxo sanguíneo e fica tudo turgente o coração, isso não vou negar, sim? Outro problema, por exemplo, não sei onde está o meu desenho, por aí deveria estar, em alguma parte, sim? Imaginem só vocês que tem a urgência, tá certo? Também é um trauma, tem a urgência, tem respiração, vamos falar assim, pero está tudo inchado, sim? Então, o que pode ser além que não seja, escutem aí, além que não seja um tumor na vena cava, isso é um trauma, sim? Que não seja um tumor na vena cava ou não seja uma insuficiência cardíaca, ou seja, Frankenstein não funciona. Pode ser também. E é um trauma. Nesse caso, pode ser algum líquido que esteja dentro do pericárdio, sim? Se você tem líquido no pericárdio, o que vai acontecer? O coração não se expande, né? Não entra sangue, não tem boa diástole, então você vai ficar tudo encharcado também, as venas cavas, em plural. Só que onde mais você vai ver é no pescoço. Só que aí tem um detalhe. Como eu vou saber que é líquido no pericárdio e não é insuficiência cardíaca? Muito bem. Insuficiência cardíaca ainda está batendo o coração. E se você tem problema no pericárdio, água no pericárdio, sangue no pericárdio, pulso no pericárdio, como que vai bater o coração? Você não escuta o dum-tap. Entendeu? Essa é uma forma de saber assim, quem que é quem. Além disso, a pessoa está mal, né? Ela está inconsciente, está mais morta que vive. Mas essa água é devido a alguma tipo de patologia? Sim, pode ser uma infecção ou, se é um trauma, pode ser que esteja sangrando no pericárdio. Você tem que tirar o líquido para poder expandir o coração. Sim, muito importante. Sim. Morre. Pessoal, sim, viram que tudo é importante. Bueno, vamos aqui agora. Isto é importante. Pressão venosa periférica. Tem um detalhe. Quando falamos de pressão periférica venosa, sim, interessante é que dependendo a localização da vena dentro do nosso corpo vai ter um valor distinto. Não é a mesma coisa a pressão venosa do cérebro, a pressão venosa do braço, com a pressão venosa do membro inferior, ok? A que mais me interessa é que vocês
perdão, é a do membro inferior. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama gravidade. ¿Sí? Então, vocês precisam, além disso, é porque nós usamos o membro inferior para tirar sangue ou fazer tratamento, coisa para isso, tá? Bueno, neste caso, vocês têm que aprender como funciona o fluxo de sangue do membro inferior em direção ao coração. E eu coloquei aqui com esta explicação em pacientes em bipedestação. Isso significa o quê? Paciente em pé, parados, ok? Muito bem. Aqui falam alguns fatores. Fatores que favorecem um bom retorno venoso e fatores que desfavorecem um bom retorno venoso. Quando falo fatores que favorecem um bom retorno venoso, são coisas que ajudam a que a sangue saia do membro inferior e chegue no coração. E se vocês lembram, as venas do membro inferior apresentam o quê? Válvulas. Tem válvulas que quando a sangue sube, assim as válvulas se fecham e ela não retorna para baixo. E também os músculos do membro inferior, principalmente os gêmeos, que seria o gastrocnêmio, é nossa segunda bomba, sim? Nosso segundo coração. Por isso que é importantíssimo malhar perna, panturrilha, não ficar com palito, sim? Então, o que acontece? Não ficar com palito, fazer mínimo flexão, extensão, sei lá, 2 vezes no dia. Aí, eu vou na academia, sentado, sim? Sentado, e vai ajudar. Bueno, então aí que está os sonzinhos. Acontece que a contração dos músculos é como uma bomba, porque quando o músculo contrai, aperta a vena e isso ajuda a que a sangue se movimente. E as válvulas ajudam a que a sangue não tenha um refluxo, ou seja, não volte, sim? Agora, quais são os fatores que desfavorecem este bom retorno venoso, a forças opostas? A primeira, se você está em pé, parado, é a gravidade, sim? Não podemos esquecer da gravidade. E a segunda, indiscutivelmente, é a pressão do abdômen. O abdômen de por si, por ter um monte de órgãos, de por si, está exercendo uma resistência na vena cava inferior, então não deixa que tenha um bom fluxo, sim? Claro que em condições fisiológicas tudo flui, pero é uma força oposta, sim? Agora, se eu coloco mais pressão no abdômen, obviamente que vai desfavorecer muito mais, sim? E como eu posso colocar mais pressão no abdômen? Por exemplo, a mulher, quando ela está em idade gestacional, uma gestação avançada, sim? Uma pança gigante já, o que acontece? Esse neném de 2 quilos ou 3 quilos gigante no útero está apertando a vena cava inferior. Então, acontece o quê? Que os pecílios da mulher ficam como? Inchados. Não é que está tudo mal, o problema é que não tem um bom retorno venoso, obviamente, e por isso que os pecílios no final da gestação começam a se inchar, sim? Então, é por isso. Por exemplo, mamá, quando vai deitar, sim? Como ela tem que deitar? Para o lado direito ou para o lado esquerdo? Por quê? Tá? O lado esquerdo. Assim. Muito bem. E por que não assim? No direito? Eu estou deitada. A gravidade não tem nada a ver. Estou deitada. Com pressão. E por que não é no outro lado? Por que desse lado então? Sim, é a mesma pressão. ¿Por qué? No, a ver. No, casi. No. Acá, ¿qué lado? Ahí está la respuesta. La vena cava está del lado derecho. Entonces, justamente la mujer se va a deitar al lado para que todo ese neném
saia de lá e assim possa fluir fácil. Claro que é melhor não porque, né? Mas neste caso, o ideal seria isso. Por exemplo, se eu tenho um problema, uma gestante, e tem a ver com o tema do volume e essas coisas, eu não vou, e eu preciso de volume, sim? Ou ela está convulsionando, por exemplo. Normalmente, eu preciso ladear ela. O que significa ladear? Deixar de lado para poder, se queira vomitar, alguma coisa, né? Eu nunca vou deixar minha gestante do lado direito, porque o fluxo não está indo, tem que deixar do lado esquerdo, por exemplo, entendeu? E por simples hecho, a gente também acaba de estar desse lado, sim? Então, essa seria uma resposta, tá bom? Outro problema aqui, aumenta a pressão abdominal e não é uma gestante. Ah, sim, barriga de água pode ser outro. Que é mais comum que barriga de água. Obesidade, muito bem. Adiposidade aumentada no abdômen, claro que sim, aperta também. Por isso que as pessoas que têm sobrepeso ou obesidade com o tempo, não é do dia para a noite também. Quando chega de noite, como estão os pezinhos dele? Inchados, cansados, né? É porque desfavorece também, sim? Muito bem. Agora, por que importa isso, pessoalzinhos? Olhem suas perguntas aqui para vocês racionarem. Se eu falo assim para vocês, o senhor da segurança da UCP, o guardinha, fica trabalhando em pé desde 7 horas até 11 horas parado, né? Fazendo nada, só do parado. Sim, tomando cerveja. Ok. Aí, o que acontece? No final da tarde, como vai ficar escutem bem, sua pressão venosa do membro inferior? Aumentado ou diminuído? Aumentado. Por quê? Porque eu estou perguntando se tem mais líquido embaixo ou não tem mais líquido embaixo, em palavras mais simples. E por que vai estar aumentado? Por o fato de que ficou parado, em pé, na porta e não se movimentou na minha história, significa que temos a gravidade fazendo uma força oposta e deixando o líquido totalmente estancado lá. Diferente que se eu falo assim, por exemplo, um secretário de banco trabalha de 8 horas até 3 horas sentado na computadora, Porém, esse secretário, sim, entende da saúde, não sei o que caramba, né? E ele, a cada 40 minutos, faz flexão e extensão na sua própria cadeira, a panturrilha. Sim? A cada 40 minutos. Como está a sua pressão venosa no membro inferior ao final do dia? Normal, alto ou baixo? Normal, porque ele fez o quê? Flexão, ele usou o quê? Os músculos para poder fazer um movimento, sim? Ele usou os músculos, entenderam? ¿Por qué le digo esto? Porque justamente si está en el examen de ustedes, tienen que saber si el paciente está parado, haciendo nada, ¿sí? O si está parado, o está caminando, ¿sí? O si está sentado, haciendo nada, o si está sentado, movimentando, o si yo coloco así. Paciente está deitado con las pernas para cima, en L, ¿sí? ¿Cómo está su presión venosa del miembro inferior? ¿Alto o baixo? Baixo. ¿Por quê? Quem ajudou? A gravidade. Entenderam? Então, importa entender a posição desta pessoa na prova de vocês. Entenderam? Por quê? Porque você fala, sim, esse foi a gravidade. Não, esse foi o músculo. Sim, isso foi a válvula. Entenderam? Bueno, con respecto a las válvulas, entrando un poquito más, para el slide, entrando un poquito más aprofundado, acontece o quê? As válvulas do miembro inferior, elas, obviamente, a sangue sube e elas se fecham, elas se
válvula, uma válvula com outra, para que o sangue não volte. Mas o que vai acontecer se nós não temos um bom fluxo? Lembramos uma vez mais, as venas podem se distender e distender, sim. Porque para isso elas estão lá, para se esticar, 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 até onde ela consegue. Mas o que acontece quando as venas se esticam, se esticam, se esticam? As válvulas já não são coercíveis, ou seja, as válvulas, uma com outra válvula, já não se tocam. Então, assim como sube a sangue, desce outra vez. Entenderam? Isso não é bom, isso vai começar a gerar o quê? As famosas varices, essas são venas varicosas. E começa a distender, e obviamente isso está, se pode ver na periferia, ou seja, na superfície da pele. Basicamente, esta vena está colada na pele. ¿Sí? Claro, puede favorecer edema también. En este caso, tiene una congestión. ¿Eso es grave, profe? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser grave? Grave así puede ser por dos motivos. O a sangue congestionada, estancada, pode coagular, isso não é bom, sim? Ou, como eu sempre falo, quantas vezes vocês já machucaram hoje a perna ou tiveram atrito com alguma coisa? Atrito, assim, tipo roce? Entonces, imagina só se você tem atrito com isso, ou seja, um roce com qualquer calho, com qualquer coisa, com estas venas aí, o que vai acontecer? Vai estourar e vai sangrar, pero não é que vai sangrar assim chiquito, vai sangrar muito, ¿sí? Uy, terminó la pila, a facultad de un trabajo. Bueno, va a sangrar mucho y ese es un problema. Va a sangrar exageradamente mucho y la persona puede morir por hemorragia. ¿Por esa venita? Sí, por esa venita, ¿sí? Entonces eso no es bueno. Porque para comenzar, si minha perna está normal, saudável, e eu tenho um atrito, um roce, um galho foi para minha perna, sangra, pode sangrar, pero sangra es chiquito, porque las venas son como chicas. Estas venas son grandes y van a sangrar de más, ¿ok? Y la persona va a comenzar a dar presión baja. Si vocês ven una varice rota, fica chão de sangue, assim, chão de sangue dentro da sala de urgências. Não sei se já em algum momento passaram, né? Pero fica chão de sangue, a pessoa pode literalmente morrer. Imagina só uma pessoa idosa na sua casa que aconteça isso e tem que chamar o SAMU. Pode chegar e a emergência pode encontrar morta a pessoa. Chegar e fazer um torniquete, então. Pode, pero no sentido de até chegar, realmente você pode chegar e encontrar a pessoa literalmente morta ou chocada, entendeu? Só por perda sangue, sim? Mas a pressão dessa... É igual ao arterial, né? Não vai ser igual ao arterial, pero sim tem muito volume, esse que é o problema. É o volume e Então se só comprimir, compressa direta, vai sim, tem uma compressa direta e se você faz uma espécie de torniquete vai ajudar realmente. Nem precisa então torniquete, não vai ter pressão. Se tu comprime, pero o problema é que sangra demais, se dá para estancar, estanca. Bueno, pero así funciona esto, ¿sí? Muy bien. A ver. Até aquí todo mundo entendeu? ¿Segurito? Bueno, otra se fila para mí porque me pueden gritar. Circulación ahora, gente. Lo que hoy vamos a ver es la introducción de micro. Mañana vamos a ver todos los casos posibles clínicos y sangre. Bueno, microcirculación. Otro detalle, no falten. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos? 29, ¿sí? Entonces, pero igual, no falten amanhã. ¿Por qué? Porque a prova está aí na cara. Entonces, tentem vir para poder pegar o máximo de conteúdo e principalmente os casos possíveis clínicos por aí, tá? Bueno, microcirculação. Quando falamos de microcirculação, pessoalzinhos, vocês têm que pensar em quê? Arteriolha, capilar, veicular y vasos linfáticos, ¿sí? Entonces,
Para que nasceu a arteriola? Meninita de fundo, porque estou escutando um pouco até aqui, sim? A arteriola nasceu para controlar o fluxo sanguíneo dos capilares. Claro que também a pressão, pero especificamente o fluxo sanguíneo dos capilares. Capilares, elas nasceram para intercambiar coisas, o sea, tem buracos, sim? E velas drenam o líquido do capilar, coisas que não saíram por lá, vai coletando, e algumas substâncias solutos dentro das venas. Tem líquido que o sistema venoso não consegue sugar, então isso é o sistema linfático trabalhando e aspirando líquido no excesso do tecido conjuntivo. Bueno, quando vocês veem justamente assim, né? Artéria, arteriola, esfíncter precapilar, capilar, vena e sistema linfático. Sim? Quando vocês lembram um pouquinho da anatomia de um capilar, sim? Vocês sabem que os capilares são contínuos, descontínuos e sinusoides, né? Capilares que são contínuos são, que somente o epitélio ou endotélio é íntegro e também membrana basal. Lembrando que os capilares falta o quê? Músculo liso. Ela não tem músculo liso. Capilar não tem músculo liso. Arteriola tem? Sim. Vena tem? Sim. Capilar não tem. Ok? E porque não tem músculo liso, tampouco tem inervação. As arteriolas têm inervação? Sim. As venas têm? Sim. Os capilares não têm. Tá bom? O sea que si por algún motivo eu escribo em alguma enunciado, sistema simpático faz uma vasoconstrição nas venas, nas capilares, perdão, isso está certo ou está errado? Erradíssimo. Só por um fato que fala capilar e controlar e vasoconstricção, porque não existe isso. ¿Okay? Bueno, entonces, tenemos capilares continuos, que são os mais fechados que tem, os capilares que são classificados como sinusoides, que elas têm umas porosidades, ou seja, umas penetrações, sim, os buraquitos no endotélio, mas a membrana basal está totalmente íntegra, totalmente fechada. E depois tem o quê? Os descontínuos dos sinusoides, que tanto a membrana basal quanto o endotélio tem buracos, né? Tem fenestrações. Se eu falar para vocês, quem desses três tem mais permeabilidade? Se os sinusoides, assim de simples, mas buracos são a mesma coisa, tem lógica. Mas quando nós falamos assim, de o fato de por que os produtos saem daqui, da sangue e vai para fora, não solamente tem a ver quanto buraco tem esta capilar, sim? Porque, por exemplo, para vocês entenderem, aqui é super seletivo as coisas que vão sair. Aqui sai, pero não todo. Aqui sai muito, ok? Vamos entender um pouquinho. Onde será que vamos ter capilares contínuos? ¿Dónde sería un órgano que tiene un capilar continuo? Muy bien, bueno, otro. Cerebro, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener capilar fenestrado? Riñón, muy bien, ¿por qué? Chira, pero no chira todo. Chira, pero no chira todo. ¿Y dónde tenemos sinusoides? Hígado, muy bien, hígado. Y el hígado, ahí ya que ustedes tocan la palabra hígado es un órgano que metaboliza comida. Tudo que você comeu vai passar por lá. Mas o hígado também produz proteínas, ¿sí? Proteínas como es a albumina, ¿sí? É a única coisa que eu vou solicitar de vocês que me aprendam, que o fígado produz albumina, ¿sí? Ela produz montes de proteínas, mas que vocês não podem esquecer que no fígado se faz albumina, ¿sí? Por quê? ¿Por que nós falamos isso? A albumina, pesoncillo, é uma proteína que foi fabricada no fígado, ¿sí? Pero por o simples fato de ser uma proteína,
ela tem carga elétrica negativa. As proteínas em si normalmente têm cargas negativas. Entonces, segundo a nuestra teoría, el tamaño de una lúmina es el número 6, pero el tamaño de una fenestración, o sea, de buraquitos aquí, tiene 8. Y hasta donde sabemos, 6 puede pular de 8, o sea, puede pasar por 8, ¿no? Pero ¿por qué, por ejemplo, un rim no filtra a albúmina? Porque aquí un xixi no tiene una cantidad exorbitante de albúmina. Por el fato de que a membrana basal, ela é o quê? Tecido conjuntivo e sua matriz extracelular tem proteínas que são colágenos, proteoglicanos e outras coisas. E porque de proteína, ela tem carga ¿qué? Negativa también. Entonces, negativo con negativo faz o quê? Se repele. Entonces, o que acontece? O fato que a albúmina fique na sangue e não saia no xixi ou em outros lugares que tenha fenestração é porque a carga elétrica nos está ajudando. Se por algum motivo eu destruyo minha membrana basal, a albúmina pode sair? Pode sair. Entonces, aí é nessa explicação que nós chegamos na conclusão o quê? Que a permeabilidade desse relativo, eu não posso falar assim, ok, é permeável por isso. Não. É muitas coisas que me falam que este produto vai ou não vai sair. Então, depende do vaso sanguíneo, ou seja, depende do tipo de capilar, sim. Mas também depende da molécula que tende a sair do capilar. Ou seja, que as características, o tamanho dela, o peso dela e a carga elétrica dela, ¿sí? Para que saia ou não saia. Por exemplo, vocês falaram o quê? Que o capilar sinusoide está localizado em onde? No fígado. E onde que eu falei que você fabrica albúmina? No fígado. E é meio óbvio, né? Se o fígado fabrica albúmina, o fígado precisa que seu capilar seja com buracos para que assim possa entrar dentro da sangue e ir para o corpo. Tá certo? Então, permeabilidade em si, eu não posso determinar só por uma sola coisa. Bom? Bueno, que horas que? Isso. Por lo menos isto, não se preocupem se hoje vocês não entendem, porque amanhã sobre isso vamos estar 50.000 vezes falando. Bueno, como o capilar filtra coisas? É a pergunta principal. Dentro do capilar existem forças que fazem que o líquido sangue possa sair ou possa ficar dentro do capilar. Porque vamos lá, essas capilares, queiramos ou não, têm buracos, ¿sí? Já seja contínuos ou sinusoides, tem buraco. Diferença é buraco mais chico ou buraco mais grande, ¿sí? Pero por que não é que chega no capilar e não sai assim nas cataratas? É a pergunta, ¿sí? Porque existem várias forças que faz que o líquido que saia o que precisa. Lembrando que os capilares não têm músculo para estar controlando isso, né? Então, como? Por pressão. A primeira pressão, 4 pressões. A primeira pressão que vocês têm que entender é a pressão da água, que se chama pressão hidrostática capilar, ¿sí? E quando vocês falam de pressão hidrostática, é uma pressão que quer sair. Por quê? Água, se encontra um buraco, água sai do buraco, ponto, ¿sí? Agora, a pressão oposta, que nós le chamamos pressão coloidosmótica ou pressão oncótica, ¿sí? ¿Qué es la presión coloidosmótica del plasma? Ellas están representadas por proteínas. ¿Y cuál es la principal proteína del plasma? Albúmina, ¿sí? Albúmina. Y yo pregunto, ¿albúmina puede salir por los buracos? No, difícil. Só no fígado, no vaso, ¿no? Difícil. Entonces, a albúmina siempre está dentro da sangre. Estas bolinhas, que são as
de água são osmóticos, sim? Para vocês entenderem o que eu estou tentando explicar aqui. Imagina só um cano com buracos e eu coloco água nesse cano. A água vai sair pelos buracos? Sim, porque tem buracos e sai água. Isso é pressão hidrostática, sim? Agora, imaginem outra vez, um cano com buracos, água, pero agora eu coloco algum imã de água dentro, assim? Imã de água dentro do cano. Esta água que está entrando no cano vai sair das cataratas ou vai ter mais resistência? Ou seja, vai sair devagar, vai ter uma coisa que sempre é a mesma coisa, sim? Essas bolinhas que eu representei como se fossem albúminas, essas bolinhas fazem que a água da sangue não saia as cataratas para fora, entenderam? Porque retém o líquido, ajuda a que saia o que precisa sair, sim? Para vocês me entenderem melhor, se eu sou uma pessoa que bebo muito, cachaceira, bebo muito, tomo pinga, tudo por muitos anos, qual é minha possível doença? Como se llama a possível enfermedade que eu vou ter? E que significa que meu fígado está doente. E se eu não tenho fígado, eu não tenho o quê? Albúmina. E a albúmina é um imã de água. E se tu não tem imã de água, a água da sangue vai querer fazer o quê? E vou ter o quê? Edema. Mas aí eu pergunto, o edema, o inchaço vai ser só em um pé ou em todo o corpo? Em todo o corpo, porque eu tenho falta de albúmina em todo o corpo. Entenderam? Por isso importa entender esses temas de pressão. A senhora grávida, com seu bebê de 3 quilos dentro do útero, apertando a vena cava inferior, os pezinhos dela estão inchados, edema. Sai líquido para fora do capilar, significa. Pero a pergunta é: está tendo um edema por falta de albúmina nos pés ou porque tem muita água retida no membro inferior? Tem que? Muita água, ou seja, qual é o seu problema? Pressão fluidosmótica ou pressão hidrostática? Exatamente isso. A mulher com útero gravídico, gestação ao termo, temos um aumento da pressão hidrostática nos membros inferiores, por isso que ela tem um edema. Compreenderam isso? Bem, crucial. Por que importa o tema de edema? Porque vocês estudam edema em onde? Antes de eu falar edema, onde vocês estudaram isso? Não sei, não. Em outra matéria. Não, eu aposto que não foi toda uma primeira versão, mas meu Deus. Imunologia. Sim, quais são os signos cardinais da inflamação? Sim. Tumor, edema, inchaço. Bueno, por que importa isto? Porque vocês têm que saber a diferença se este inchaço é inflamatório ou é por culpa de estas diferenças de pressões. Porque se é inflamatório, pode ser uma infecção. E se não, pode ser que machucou. A grávida machucou os pés, sim. Os dois podem ser. Os dois pés também, sim. Pero se é que ela não machucou, a probabilidade de que seja a pressão hidrostática é mais alta. Compreenderam? Sim? Muito bem. Enfim, amanhã vamos terminar esta parte e vemos sangue. Alguma pergunta? Não? Essa coisa só tem isso? O quê? Até amanhã. Vamos fazer um... Sim. Outro detalhe. Eu hoje passei os vídeos para o delegado. Ela tem o quê? Tem de tudo um pouco. Tem pressão venosa, sistema renina, tem o coração, a gente também tem lá. Tem o tema do eletro. Ou seja que 50 mil vezes 3. Sim? E aí vocês vão chegar. Sim? Bueno.
importa.